Olá, pessoal, boa noite. Hoje eu tive o grande prazer e a grande incumbência de apresentar o nosso palestrante, o Dr. Cassiano Teixeira, além de ser um amigo gremista, ele também é um tocador de baixo exemplar, qualidades que excede a sua capacidade técnica incrível e de grandes produções científicas incalculáveis. Ele que é professor, é doutor em medicina e pneumologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas professor adjunto em clínica médica da Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, entre outros vários atributos, também preceptor de clínica médica do Hospital Moinhos de Vento, entre vários atributos clínicos que lhe confere capacidade suficiente para falar para nós desse tema que certamente vai agregar muito a nós e também para nós é um orgulho tê-lo na medicina intensiva, porque a medicina intensiva não se constrói só à beira do leito, nem ao dia a dia, que é nosso maior prazer, mas se constrói com ciência e o Cassiano certamente tem todas as qualidades para nos dar isso e nos brindar com essa apresentação. Cassiano, por favor. Obrigado, Rubinho. Obrigado a todos. Vou já compartilhar aqui. Tudo ok aí, gente? Tudo ok, Perfeito, tudo perfeito. ok. Estamos, Beleza. estamos, estamos plenos. Então E vamos dá lá. para perceber aí, família, o baixo que tem na mão o nosso Cassiano. A gente quer fazer um show juntos. Baixo não combina muito com música sertaneja, mas quem sabe não rende um pouquinho um dia desses. Não, mas dá para a gente inventar alguma coisa. Com certeza. Gente, hoje é um tema um pouquinho menos técnico, assim, né? Então, a gente vai se conversar sobre alguns aspectos dentro da UTI que são aspectos bem difíceis e que a gente vive no dia a dia com as dificuldades, principalmente de tentar implementá-los, né? A gente vê muita coisa na literatura que vale, mas na hora de implementar isso é muito difícil porque não é como dar um remédio, né? A gente precisa montar e ajustar a estrutura da UTI, né? Para mobilizar os doentes, abrir visita e sedar menos os pacientes, né? Então, quando a gente olha, o objetivo principal, sempre traçado, foi reduzir a mortalidade dentro da UTI. Isso parece que é uma coisa que, ao menos fora do Brasil, assim, está se conseguindo, né? No Brasil, ao menos quando a gente olha os dados, assim, de choque séptico e sepse, que são os mais estudados, e SARA, como a gente viu no COVID, com algumas publicações, a gente ainda tem uma mortalidade muito alta, né? E além de tentar diminuir a mortalidade, a gente quer tentar diminuir a mortalidade e o dano do paciente pós a alta da UTI, né? E quando a gente compila isso tudo em algumas atitudes, que são atitudes não somente médicas ou de uso de terapêutica, né? A gente passa a ver que, ah, classificando elas ou em três domínios, a gente tem atos relacionados à organização da UTI, e aí entra as visitas estendidas, né? A identificação de pacientes e familiares com alto risco de ter doenças ou enfermidades a longo prazo, né? E a toda a estratégia de continuação do cuidado, principalmente com planos de reabilitação e, mais do que tudo, reconciliação medicamentosa e transmissão desse cuidado, que a gente muitas vezes não faz muito bem para a equipe que está fora logo ali da UTI. Algumas intervenções próprias relacionadas ao doente mesmo, seria a limitação ou redução da sedação, a mobilização precoce, estratégia de comunicação, suporte emocional e educação de toda a equipe, e intervenções propriamente ditas relacionadas aos familiares, que entra também apoio emocional,
compartilhamento da decisão de prognósticos e de condutas e comunicação, né? E tudo isso muito se baseia nisso que eu particularmente gosto muito, que é o pacote de A a F, e aos poucos vai ganhando mais letrinhas, na verdade, que é basicamente o manejo a melhor analgesia, tentar estubar precoce, analgesia e sedação, ou sedação em nível mais superficial, manejo e prevenção do delírio, mobilização precoce, engajamento e empoderamento da família, né? Então, isso a gente vê várias vezes, já é um conceito um pouco mais antigo, mas super difícil de implementar, né? Mas o que que esse conceito que resume três das coisas que a gente vai falar um pouquinho aqui nos geraram, né? Então, quando a gente consegue aplicar bem o ABCDF, a gente vai vendo ali nos gráficos de 0 a 100%, né? A gente vê que diminui a necessidade de ventilação ou o tempo de ventilação, parece diminuir o delírio, diminui o tempo que o doente está em coma, diminui a necessidade de contenção, né? Talvez deixe escapar um pouquinho dor, isso tudo dentro da UTI. E fora da UTI, parece que ele também começa a trazer benefícios, que é o paciente é menos readmitido na UTI, e ele tem maior chance de ir para casa, né? No caso, um estudo americano, onde eles têm as outras facilities para alocar o doente no pós-UTI, mas esse paciente parece ter maior chance de ir para casa. Se a gente olha estudos mais novos, esse é um estudo do ano passado, né? Um estudo complexo, que ele é todo dividido assim em vários pedacinhos, os 16 mil pacientes estão divididos em vários pedaços, assim, mas o que a gente consegue ver ali é que mortalidade não se conseguiu alcançar, mas ao menos tempo de internação na UTI se conseguiu alcançar com a implementação desses bundles, né? Mas o que a gente vê também aí é que os bundles, eles são difíceis e muito heterogêneos na sua aplicação ali. Quando vocês olham, assim, por exemplo, mobilidade na UTI, se conseguiu em alguns grupos 38%, em outros grupos 24%. Quando a gente olha a escolha da pseudoanalgesia, teve um grupo que a gente conseguiu 21%, no outro 90%. Então é muito variável, né? E a gente não consegue implementar isso porque isso requer UTI, não é pessoa A, pessoa B, pessoa C, é toda a organização da UTI, né? E quando a gente vê barreiras para isso, né? Então a gente vê, por exemplo, na mobilização, que talvez seja um modelo bom para a gente discutir, que é a cultura da UTI não está definida ainda para isso, os equipamentos não estão adequados, os protocolos não estão adequados, a gente não tem staff suficiente para isso, a gente não tem expertise suficiente para isso, a gente não consegue trabalhar a ideia da mobilização, né? E aí o que se preconiza sempre, né, é que a gente escolha algum modelo para que se possa usar para isso, né? E um dos modelos talvez sugeridos para esse tipo de regime seja um modelo de time, né? Ou seja, tu faz um time específico para mobilização, tu faz um time específico para reduzir cedoanalgesia, né? Esse parece um modelo um pouco mais tranquilo no nosso dia a dia, porque querendo ou não, a gente trabalha na maioria das UTIs com staffs que aparentemente são em quantidade menor do que o que teoricamente a gente gostaria, né? Então, talvez tu definir papéis para determinados grupos seja um pouco mais fácil. E aqui nesse pacote entra a liderança, né? E aí muitos aqui são chefes de UTI fundamental, a gente tem que comprar e passar isso para as equipes, senão eles não vão fazer. Então, especificamente falando do primeiro tópico, assim, que é principalmente sedação, não tanto analgesia, né? Já entra aqui um conceito mais europeu, diferente do ABCDF, que é um conceito mais americano, que é o conceito do ECASH, que trabalha analgesia, pouco sedativo, conforto, e isso permitindo mobilização e permitindo família dentro da UTI, né? E o que que esse conceito de sedação mais leve tem de evidência, né? Aí eu deixei um gráfico só, que eu acho que é o mais importante dessa
meta-análise de 2018, né, mostrando que geralmente nas primeiras 48 horas, se tu consegue nas primeiras 48 horas uma sedação mais superficial ou leve, os doentes morrem menos, né? E quando a gente olha ali, a gente tem uma mortalidade de 30%, provavelmente menos. Então, acho que esse é um dado que por si só ele fala, né? Isso não vale muito assim para os pacientes com SARA. Estudos em sedação com pacientes com SARA, eles são estudos, eles são menos frequentes e a gente não pode dizer que sedação em SARA possa ser tão leve assim. Mas na grande maioria dos outros pacientes, o resultado é esse aí que se demonstra. E no longo prazo, né? No longo prazo, a gente vê que isso também continua, né? Porque ali no slide ou no gráfico da esquerda, a gente nota que o doente que precisou sedação mais leve, com todos os ajustes que são necessários fazer do ponto de vista estatístico, os doentes continuaram morrendo menos a longo prazo, né? E no gráfico da direita, aí são três tercis de sedação que eles colocaram, sedação mais pesada, menos intermediária ou mais leve. E aí também a gente nota que a mortalidade se mantém em 6 meses, sendo menor dos pacientes que receberam menor sedação, né? Então, que parece assim que apesar da gente achar isso talvez complicado, isso tem benefício de mortalidade a curto e a longo prazo para os pacientes. E no Brasil, né? No Brasil a gente consegue tirar algum dado para isso, né? Então, aqui trazendo dois trabalhos, basicamente, do Biasi, né? Que são o checklist, né? O checklist chama atenção ali, eu coloquei uma estrelinha ali, e que a gente identifica que uma sedação adequada, ou moderada, né? Se a gente for olhar no grupo controle, a gente conseguiu essa sedação em 35% dos pacientes só. Mas o que chama atenção é que no grupo intervenção, ou seja, a gente estimulava as pessoas a modificarem a sedação, a gente conseguiu somente 40% de sedação adequada. Tá? Esse é um estudo publicado em 2016, não é tão antigo assim, possivelmente não tenha mudado muita coisa até agora, né? E o que que traduz isso para nós? Traduz uma mortalidade num estudo que incluiu pacientes que estavam na UTI, qualquer gravidade, basicamente, uma mortalidade próxima assim, de 30 a 35%, que é uma mortalidade alta para um subgrupo de pacientes que não é tão grave, né? Mas se a gente pega um subgrupo de pacientes graves, e aí são pacientes com SARA, aí, que é o estudo ART, né? Que a gente mostra que a mortalidade está batendo lá nos 55%. E quando a gente vai para dados que não estão publicados propriamente no estudo, mas estão nos outros documentos, a gente nota que o tempo de infusão de sedativo mais pesado nesses pacientes, tanto do grupo controle, quanto do grupo A quanto do grupo B, das intervenções, né? A gente teve em média quase uma semana de sedação para eles. Ou seja, eles ficaram bastante tempo sedados, tá? E o que que a gente tem aqui? Deixa eu só me lembrar. Ah, aqui é com relação a uma meta-análise relativamente nova, também do ano passado, mostrando que qualquer estratégia que a gente faça para reduzir sedação, e a primeira delas está lá, que é a interrupção da sedação, e a segunda é a gente colocar algoritmos capitaneados pela equipe de enfermagem, né? A gente consegue 20% de redução de mortalidade nos pacientes, isso contando basicamente dentro da UTI, né? Ou seja, sedação leve é fundamental para os pacientes. Isso que me fez também escrever um pouco esse ponto de vista aí para criticar o Care Science em 2023, né? Sugerindo, né, ou traçando a ideia de que os protocolos de sedação eles têm que mudar de mãos, eles têm que sair da mão do médico e eles têm que ir para a equipe de enfermagem que está muito mais próximo da UTI do paciente para que eles consigam manejar melhor isso aí, porque isso é o que se faz em muitos lugares do mundo e isso das três coisas que a gente vai falar é fundamental para reduzir mortalidade a curto e a longo prazo nos pacientes.
Quanto a usar que tipo de pseudoanalgesia, né, ou de que tipo de sedação, aí o maior estudo, o SPICE-3, mostrando uso de Precedex contra uso Care, que mostrou que basicamente não teve diferença, né? E nos pacientes agitados, isso é um estudo menor, já mostra que talvez esteja a diferença. Ou seja, quando eu estou desmamando o paciente e esse doente acorda agitado ou delirante, talvez esse seja um bom momento para a gente pensar em mudar ou tentar Precedex nesse subgrupo para que ele desmame mais fácil. Esse é um estudo que não trabalha muito com mortalidade nem nada disso, né? E agora, de pouco tempo, né, quais é que são as recomendações, né, que são recomendações curtas de um artigo relativamente curto da Sociedade Americana, mostrando que não tem dado para a gente recomendar benzodiazepínico para tratar a ansiedade, né? E eles ainda sugerem, mas parece com menos intensidade, o uso do Precedex sob o Propofol, né? Para sedação leve nos pacientes, principalmente, aí sim que eu acho que é um pouco diferente, nos pacientes que têm risco maior de delírio, né? Mas aquela força do uso do Precedex parece dar a impressão que é um pouquinho menor do que o consenso anterior de 2018. Talvez a Vivi possa falar mais sobre isso também. Tá? Aí um subgrupo de pacientes que talvez o benefício esteja mais evidente, né? Aí no caso por respiratório de cirurgia cardíaca, onde o uso dessa droga talvez seja melhor. Tá? Outras intervenções, eu acho que é fundamental a gente usar são como música, o uso de gelo nos locais de dor. Música, acho que eu conheço muito poucas UTIs que acabam usando música, parece que é aquela coisa que não se quer manter, né? Mas isso aí também reduz e facilita nosso emprego de drogas farmacológicas nesse sentido. E aí, um estudo brasileiro, aí capitaneado pelo Paulo Nassa, né, uma subavaliação do estudo prévio, mostrando que se tu tem intensivistas certificados durante os horários da manhã e da tarde, que essas são as pessoas que comandam a UTI, a gente parece que consegue uma melhor adequação da sedação nessas UTIs, né? E aí vocês vão olhar que mesmo assim a gente está trabalhando só com 30% de adequação da sedação, tá? Então esse é um caminho difícil e árduo, e isso implica todo o contexto de governança clínica, né? Nesse artigo publicado há pouco tempo, agora no Intensive Care, né? Que trabalha com o que a gente precisa. A gente precisa, querendo ou não, ter checklist, a gente precisa ou não trabalhar com a família, a gente precisa ou não olhar a morbimortalidade, a gente precisa colocar multidisciplinaridade na jogada e trabalhar com comunicação e com times para que as UTIs funcionem melhor, né? Quando a gente pula de tópico e vai então assim para mobilização precoce, exercício dentro da UTI, né? A gente tem evidências um pouco menos claras assim, mas uma sugestão de que a mobilização precoce reduz a fraqueza muscular logo na alta da UTI, e a gente sabe, querendo ou não, que a fraqueza muscular talvez seja uma não disfunção orgânica, né? Porém que mata muito mais o paciente pós-alta da UTI do que as disfunções orgânicas que ele teve durante a internação na UTI, né? E uma maior chance, obviamente, porque ele deve estar mais apto a fazer suas atividades, dele ter alta para casa e não para instituições de maior dependência. Aqui, deixa eu ver se eu consigo passar para você. Isso aqui é só um exemplo, um videozinho de um paciente nosso da UTI. Eu não sei se eu vou conseguir passar. Vocês sabem como que esse negocinho fica bem em cima aqui do. Se ele tiver como vídeo, você consegue, Cassiano. Se não. Aí, deu. Ah, foi, Deu, foi, foi, obrigado. foi. Cassiano, você é no Nora ou no Moinhos, Cassiano? No Moinhos.
No Nora a gente não faz ECMO porque tem um serviço especializado que é o hospital de transplante lá e o de pneumo, que daí eles fazem os ECMOs lá, né? E só para mostrar que é difícil, vocês olham o tamanho da tragédia que tem que ter, mas tem que ter uma equipe destinada para fazer isso aí, né? E mais do que tudo, a chefia e a governança procurando e tentando fazer com que isso de fato aconteça, né? E quando a gente fala, por último, assim, na UTI moderna, a gente fala também sobre engajamento familiar e sobre as visitas ampliadas, né? E o que que a gente tem daí de literatura propriamente para isso aí, né? A gente consegue ver algumas coisas relacionadas assim, não com mortalidade, mas assim, com diminuição do tempo de internação, né? Com diminuição de ansiedade, depressão, de delírio para alguns pacientes. Isso é o que a gente vê, então, nessa meta-análise, que eu acho que aí é delírio, né? E essa aí mostrando que a gente não aumenta a infecção, que é um dos grandes riscos ou medos que a gente tem para botar as famílias para dentro, então não aumenta a infecção. E aí relacionado à ansiedade e à depressão, mostrando uma tendência a no paciente reduzir isso durante a internação dele no hospital, né? Quando a gente olha a família, né? O que que a gente vê, assim, depois de uma semana, a gente vê que a família dentro, né? A visita é o grande remédio para a família, né? Não tem remédio melhor para a família, por quê? Melhora a satisfação, diminui depressão, isso nos primeiros dias, ou sintomas de depressão, e diminui sintomas de ansiedade, né? E aí, o que que a gente vê assim com relação à família propriamente dito? É que as famílias elas participam muito mais de atividades que são importantes, talvez para o paciente, como reorientar no cuidado, dar suporte emocional, né? Ajudar a equipe da UTI a entender as necessidades do paciente, porque muitas vezes a gente não tem muita paciência, principalmente para aqueles que não falam, não conseguem falar adequadamente. Parece que aumenta a participação deles na mobilização e no controle da dor, eles são mais ativos para isso, se bem orientados, né? E talvez aqui o dado mais chamativo, né, que quando acompanhados esses pacientes um ano depois, ou essas famílias, esses familiares, depois de um ano depois que o familiar ou faleceu ou teve alta da UTI, o que a gente vê é que eles têm ainda menos sintomas de depressão e eles têm menos incidência de estresse pós-traumático, né? Então, é um antidepressivo ou um anti-ansiedade que se mantém por um ano, né? Unicamente a família ficando bem assessorada uma semana dentro da UTI, né? E o que que a gente faz? Porque só botar a família não dá, né? A gente tem que treinar essa família e, obviamente, treinar a equipe, né? Então, a gente tem que tentar inventar estratégias para facilitar a nossa vida e a vida deles. E uma delas, que ainda não tem, tem grandes recomendações, assim, mas não tem estudos grandes, assim, mostrando que, de fato, isso funciona, são os diários de UTI, né? E os diários de UTI nada mais é do que a gente pedir para a equipe do hospital que está cuidando e para a família para ir descrevendo o dia a dia do paciente. Para quê? Para que em algum momento, quando ele consiga entender, a gente conte a história dele, né? Os benefícios são para todos. Parece que os diários, assim, eles têm benefício para a equipe, eles têm benefício para os familiares, eles têm benefício para os pacientes. Mas, volto a dizer, a gente não tem grandes estudos que nos digam assim, é uma tecnologia inovadora e que resolve todos os nossos problemas, né? Estratégias de comunicação, querendo ou não, a gente tem que usar e tem que treinar, porque a gente tem que aprender a conversar com os familiares, tá? E aí entram coisas assim com relação a familiar participar do round, sim ou não, que isso ainda está carecendo estudos ainda para ver, principalmente em populações é, como um país como o Brasil, né? Porque tem estudos em países como a Europa, Estados Unidos. Mas a gente precisa treinar, porque sem comunicar a gente transforma o ambiente num ambiente muito complexo, né? E a gente tem que pensar também numa série de outras intervenções que podem ser necessárias quando a gente transforma o familiar
aí sim num doente, né? Porque antes a gente não via o familiar, agora a gente vê, sabe que ele existe, conversa com ele todo dia e ele está ali. Então, tem que ter suporte psicológico, é fundamental, tem que oferecer estratégias para eles lidarem melhor e equipes de apoio para eles lidarem melhor com o que está se passando com o paciente, né? Suporte por pares, isso vem uma coisa muito mais assim depois da alta, mas ah, eles se reunirem em grupo, não para falar mal da UTI, porque a gente tem que participar desses grupos também, mas sim para trabalhar com as angústias que eles estão tendo. E espiritualidade é fundamental de trabalhar, principalmente nos hospitais assim que são mais católicos, etc., que tem uma presença mais forte, né? E o que que a gente vê das famílias quando a gente vê quais é que são os mediadores para eles terem reduzido os seus sintomas de ansiedade, né? A gente aí consegue ver uma coisa interessante, onde a gente tem mediadores que reduzem a ansiedade, que são mediadores relacionados à satisfação do cuidado, né? Ou seja, a informação, principalmente, o apoio, né, etc, etc. Mas a gente vê com muito cuidado que quando a gente olha mediadores de participação do cuidado, e aí que são aquelas coisas que a gente pede para eles, assim, bah, eu quero que tu nos ajude a fazer isso, eu quero que tu ajude a acalmar o teu familiar. Esses podem ser mediadores de aumento da ansiedade, né? O que que eu quero dizer com esses dados? Porque a gente consegue ver um caminho que a gente quer percorrer da esquerda, que é a visita da família, né? O do meio ali, que é a comunicação e receber a informação, e o último lá, que é que eles participem do cuidado. Ou seja, a presença da família a gente sabe que é bom, né? Comunicação e receber informação parece que também isso é bom. Mas a gente conseguir chegar na parte de eles contribuírem realmente no cuidado, talvez isso vá ser um tiro no pé. Isso a gente não sabe bem. E quando a gente olha os estudos americanos, eles também, quando eles apertaram os familiares para que eles participassem e decidissem, às vezes, muita coisa, eles se sentiram acuados, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, porque a gente tem que também treinar para aprender essa coisa meio mágica que eu vejo de vez em quando, que é compartilhar a decisão. Isso eu acho uma coisa muito difícil, ainda para nós, e se é difícil para nós, para os familiares também deve ser muito difícil. Isso aqui é um outro exemplo lá da UTI, de uma área externa que a gente tem, né, que a gente fez, que é sobre a família dentro da UTI, né? Deixa eu ver se roda o vídeo aqui. Então, aí vocês vejam também o exército de gente que a gente tem que ter para conseguir fazer momentos simples, né, com participação assim da família, etc, etc. E que às vezes é bem agradável para todo mundo e maléfico não deve ser, né? E assim, só te dê curiosidade, o risco da gente ter efeitos, ah, não só efeitos colaterais, mas a gente ter danos para os pacientes são pouco, muito pouco prevalentes, assim, muito pouco incidentes, né? Quando a gente vê por último, assim, só que, na verdade, o delírio é muito consequência, né? Se a gente não bota a família, se a gente não reduz sedação, se a gente não deixa o paciente olhando para frente, não para o teto, né? E se a gente não mobiliza o paciente, a consequência é o delírio, né? Então, o delírio, eu diria assim, a gente tem que tentar prevenir, e a prevenção, para mim, está nessa tríade, basicamente, né?
tratar é muito, muito pouco que a gente tem para oferecer. Aí é uma meta-análise mais antiga, 2016, mostrando sobre estratégias não farmacológicas, mostrando que isso de fato parece funcionar, né? E aí quando vocês olham ali, vocês olham que tem muito exercício, tem muita interrupção de área de sedação, tem muito hum, outras coisas que são multicomponentes, assim, que são mais complexas, mas isso diminui o delírio, né? Se vocês olham a recomendação, né, que é uma recomendação interessante, mas como a gente diz assim, parece muito verdadeiro o que foi escrito aí, né? Que o consenso agora, a sugestão de 2024 é que eles não conseguem ter recomendação a favor ou contra o uso de antipsicótico dentro da UTI, o que é interessante e chamativo, isso aí, né? Talvez o caminho realmente não seja por aí, né? E tudo que a gente quer, na verdade, além de reduzir o contexto todo dentro da UTI, é reduzir essa tragédia pós-UTI aí, que é uma tragédia que inclui perda cognitiva, novas doenças mentais, inclusive na família, perda muscular, piora das condições clínicas, reinternações por infecções e eventos cardiovasculares, e, consequentemente, aumento de mortalidade dos pacientes, né? E o objetivo dessas coisas todas é tentar que eles reintegrem dentro da sociedade com condições, né? Quando a gente olha isso aí, a gente olha o retorno ao trabalho como sendo aparentemente um marcador de que se o doente volta para o trabalho, parece que ele está com reais condições de assumir ou reassumir as suas atividades, tanto do ponto de vista muscular quanto do ponto de vista cognitivo, né? Porém, o que a gente vê é que 40% dos pacientes conseguem voltar a trabalhar, os outros 60% não voltam mais a trabalhar. E parece que um tempo de 6 meses é um tempo suficiente para dizer o que volta a trabalhar volta, o que não volta não vai voltar mais, né? Então, esse é o nosso objetivo. Gente, acho que era isso. Obrigado. Vou interromper aqui o. Excelente, Cassiano. Muito obrigado por nos brindar aí com essa apresentação que, além de embasamento técnico, coerente, verdadeiro e nos satisfaz tanto ver, mas principalmente por brindar-nos com momentos de atos tão carinhosos e humanos com a família, com os pacientes, que certamente não é isolado, tenho certeza que faz inveja positiva, se é que podemos dizer isso. Eu escutei outro dia que a gente não pode mais falar dessa forma. Mas, de toda forma, maravilhosa apresentação, sobretudo aí com os vídeos que contempla o sonho de muitos de nós. Amiguinhos, Cassiano, parabéns aí pela apresentação, acho que foi excelente e bacana que a gente junte isso aí com a tríade da UTI moderna, porque eu acho que, de fato, esse tem que ser o nosso driver, né? Essa tem que ser a nossa motivação de caminhar para isso. Eu queria começar te perguntando, você que já avançou nisso, esse é um objeto de estudo teu há alguns anos, você se interessa muito com o resultado, com a qualidade da condição que o paciente sai de alta da UTI. Qual é o grande passo para que a gente consiga motivar as equipes a incluir isso na sua cultura? Porque são ações que não implicam em custo, basicamente é mudança de cultura, o que a gente sabe que geralmente não é fácil. O que você pode sugerir aí para nós todos como um roteiro inicial aí na busca disso? Acho que o primeiro ponto que provavelmente a grande maioria das UTIs hoje faça é fazer o round, né? Acho que o round multidisciplinar é um bom momento para agregar e organizar as coisas. Então, eu começaria por aí. As UTIs que não têm round, comecem a fazer round, né? Isso, ao menos uma vez por dia, é fundamental. O segundo ponto, que é um ponto que seria, assim, muito importante, é a gente conseguir ir colocando a família para dentro, né?
colocar a família para dentro, a gente precisa ter alguns senão, primeiro, ou alguns se sim, diria assim, né? A gente precisa primeiro organizar a porta de entrada, que a gente tem que ter alguém abrindo e fechando a UTI para que não seja a equipe da UTI fazendo isso. Segundo, a gente tem que ter um lugar para ele sentar. Ele não precisa dormir, ele tem que sentar. E esse visita estendida não precisa ser 24 horas por dia, né? Pode ser 6, pode ser 12, pode ser 8, pode ser qualquer coisa, né? Terceiro ponto fundamental e que tem que acontecer antes, de abrir a visita é a gente tem que ter um horário para recebê-los, ao menos a primeira vez, para orientá-los. Então tem que ter um vídeo de apresentação, né? A UTI funciona assim, se pode fazer isso, não pode. E esse vídeo tem que ser animado, tem que ser de qualquer forma, mas tem que ter esse momento, tá? E quarto, que eu diria, tem que ter um líder, tá? Para a visita, porque a visita estoura na equipe médica, né? E antes de estourar na equipe médica, já estourou na equipe dos técnicos, na equipe da fisioterapia, etc, etc. Então, alguém tem que comandar a visita, eles têm que vir chorar as pitangas para alguém, né? De preferência, se possível, o psicólogo, tá? Mas o que que a gente vê nas UTIs, o que é uma pena, é muito pouco a participação dos médicos nesse ato, né? Os médicos geralmente não gostam de participar das reuniões, não gostam de participar das orientações, não gostam de participar. E a gente vê que quando o médico vai, a família ouve diferente do que ela ouve o enfermeiro, do que ela ouve o psicólogo, etc, etc, né? Ela precisa ouvir. E nesse meio tempo das visitas, a gente, assim, uma vez por semana tem que chamar o familiar. O cara já está lá internado há uma semana, entende? A gente tem que chamar o familiar e dizer, tá, me diz, me fala o que está acontecendo aí, tá? Depois de uma semana tem que falar, tá? E se passou mais 2 semanas, talvez a gente tenha que chamar de novo e falar de novo. Se a gente tem que ouvir, ele tem que nos dizer, né? Mas o que eu digo em relação à visita é tem que ter estratégia de comunicação, e eu acho que aí tem uma participação do médico importante, né? E a gente tem que querer ouvir e tem que querer dar suporte para a equipe, senão a equipe estoura. Eu Graciano, pensaria a assim. Vivi tinha levantado a mão para poder comentar, e logo depois nós temos um colega que fez um questionamento. Vivi, me permite só ler antes do seu comentário, que ele fala que diante da sobrecarga de profissionais da equipe multi, como ajudá-los, engajá-los, né, em protocolos de pausa da sedação, por exemplo. Mas deixa a Vivi fazer primeiro o comentário dela e depois você vai para esse outro posicionamento. Bom, obrigada, Cassiano. É sempre bom te ouvir, sempre muito, muito, muito enriquecedor aí você tá com a gente aí nessas reuniões. Semana passada eu estava assistindo uma aula sobre experiência do paciente. E aí vai muito de encontro com o que você falou, e na ocasião foi falado muito sobre a questão da ansiedade, dos sintomas, até que a gente pode ter aí uma depressão pós-alta, muito relacionado à percepção do paciente, do cuidado dele com a família. Então, às vezes, ele começa a ter sintomas de ansiedade preocupados com a família, né? E hoje a gente tem, como você muito bem falou, a gente fala muito, o paciente no centro do cuidado, parece uma coisa, né, bonita, muito bem descrita, mas a gente coloca muito pouco esse paciente, né, no centro da tomada de decisão, do compartilhamento aí das decisões, e muitas vezes também a gente não se preocupa com a família, e do ponto de vista do paciente, às vezes ele está lá mais preocupado com a loja que ele tem, com as contas que ele tem a pagar. Me diz como é que vocês estão fazendo. Primeiro, o que que você acha disso? E do ponto de vista prático, como é que vocês estão fazendo para essa tomada de decisão aí no dia a dia junto com a família, essa decisão compartilhada? Ah, primeiro que a gente tem que se dar conta são das estatísticas, eu acho também, né? Primeiro, assim, os doentes da UTI, 100% deles está doente, né? E das famílias, 75% está doente.
né? Então, ou seja, está todo mundo doente, né? Então a gente vai enfrentar uma avalanche de doentes, né? O que que a gente precisa? A gente precisa, assim, para quem faz round com presença de familiar, e aí tem muitas alternativas, porque depende se tem médico assistente, se não tem médico assistente, qual é o grau, o que que os rotineiros participam disso tudo, né? Mas assim, o que a gente vê é que mesmo tendo médico assistente, né, a equipe da UTI, ela tem que chegar e ouvir a família, né? E algumas vezes, como volto a dizer, se a gente está se dando conta que a família está estressada, o caminho não é a gente fugir. O caminho é chamar, né? Chamar e dizer, gente, vem aqui, vamos sentar e nós precisamos conversar. O que está acontecendo, né? E, querendo ou não, isso tem que fazer parte, quando trabalha na experiência do paciente, muitas vezes a gente tem aquelas regrinhas ou aquelas alternativas da gente colocar o que ele gosta, quais é que são as preocupações dele, Às vezes essas coisas, assim, da gente entrevistar o familiar ou o paciente de uma forma não técnica, só perguntando quais é que são os remédios, etc. Isso às vezes ajuda para chamar atenção, né? Tipo, ele gosta do cachorro, ele gosta de tal coisa. Às vezes isso nos aproxima e eles falam com mais tranquilidade, né? Eu não tenho, existem assim, na experiência do paciente, nas acreditações, existe uma série de sugestões que são dadas, né? Eu acho que o mais importante, existe o prontuário afetivo, que é o que está cada vez mais ganhando forma disso aí, né? São uma série de perguntas, coisas que a gente vai fazendo olhando esse outro lado, mas isso tudo tem que ficar exposto, né? Isso tudo tem que ser conversado, porque tem que ficar exposto para a equipe entender isso aí. Se eu fosse dizer assim, como é que a gente engaja as pessoas? Acho que primeiro é a gente tendo curiosidade, né? De dizer, ó, eu quero saber quem é esta pessoa, quem são essas pessoas, né? Talvez essa seja a forma empática da gente querer perguntar, né? E não só talvez fazer regras e regras e regras. A presença do médico assistente às vezes é muito marcante dentro da UTI, porque a equipe, ou seja, o doente, ele ouve o médico assistente, que tem mais tempo de tela do que a equipe da UTI, né? Mas muitas vezes essas coisas não são paralelas, tá? E a gente vê que a família está recebendo informações que são diferentes do que a gente está achando. Querendo ou não, o que que a gente tem que fazer? Tem que trazer a equipe assistente para dentro e conversar com eles, tá? Ou seja, o conselho ou sugestão que eu daria é que a gente tenha rotineiros interessados em resolver problemas e É isso não aí. em deixar os problemas andando. É isso aí, Cassiano. Nós temos aqui, pessoal, o José Ferrier, que gostaria de fazer um comentário. E, João, já já a gente abre para você fazer seu comentário também, que você levantou a mão e é muito bem-vindo. Se o José Ferrier quiser fazer o comentário dele, que como ele tinha pedido aqui no chat, a gente permite, e logo em seguida vamos para você, João, que será muito bem-vindo o seu comentário. Boa noite, Boa 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 noite. noite, noite, pessoal. José. Tudo bem? Boa noite. Queria me apresentar, meu nome é José Fierre, eu sou residente aqui do Hospital Municipal, aqui na cidade de Salvador, pela coordenação com o Dr. José Mário. Eu queria falar da importância do tema, eu fiquei até um pouco emocionado aqui, porque eu sou psicólogo também, e eu sempre me perguntei, né, como é que a gente pode usar esse auxílio da saúde mental, né, na UTI. O senhor trouxe, doutor Cassiano trouxe uma perspectiva muito interessante para mim, de tornar esse ambiente mais acolhedor, né, tornar um ambiente mais sofisticado, mais humanizado, né, nesse sentido. E eu sempre me perguntei assim, poxa, no ambiente de tanta tecnologia, né, como é que a gente pode unir a tecnologia e a humanização? E o senhor trouxe uma perspectiva interessante, então eu gostaria de parabenizar, tentar trabalhar junto até em algum viés de pesquisa nesse sentido também, viu? E falar que estou muito grato pela aula de hoje, dar os parabéns, mesmo, de verdade. É isso, eu que agradeço. E só aproveitando para complementar também a questão anterior, assim, de equipes sobrecarregadas, né? Eu acho que a grande coisa da equipe sobrecarregada, assim, é aí uma coisa da chefia. A chefia tem que participar do round para dar o norte da UTI e ela só vai parar de participar do round quando o round tiver engrenado, né?
E aí a tomada de decisão, ao menos na suspensão da pseudoanalgesia ou no ajuste da pseudoanalgesia, a gente já consegue tomar naquilo ali, né? Com relação à mobilização, este é um problema, tá? Especificamente, assim, e eu acho que aí tem que montar equipes próprias para isso aí, né? E aí a gente precisa de uns fisioterapeutas que sejam muito ativos e que queiram realmente tirar, né? Eu não consigo ter esses fisioterapeutas assim nas minhas UTIs. Eles não são, com certeza, fisioterapeutas que acreditam, bah, isso aqui vai fazer a diferença, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Isso é difícil, isso eu não tenho uma fórmula mágica para isso. Verdade, Cassiano, e acho que entre o querer e o fazer acontecer tem um hiato muito grande, até porque eu sou muito receoso quando a gente está fazendo para atender determinadas demandas, ou até eventualmente, porque isso é uma exigência de tal organização e etc. Tal. João, você que é nosso próximo palestrante aí do HCor, por favor, estamos aí ansiosos para escutá-lo. Hum, Obrigado, pessoal. Eu queria agradecer ao Cassiano, acho excelente apresentação, com dados bem relevantes, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, a gente tem uma característica aqui no HCor de tipos de pacientes, né? E aí você realmente comentou paciente pós-operatório. Eu queria lembrar que assim, a gente tem um paciente que é mais agudo na UTI, né? Um paciente que fica menos tempo, talvez, na UTI. Provavelmente a estratégia seja bem diferente daquele paciente que fica mais tempo, em que a família realmente precisa interagir mais e tudo. Você acha que tem uma data, assim, limite? Você falou em uma semana, mais ou menos. Você acha que teria uma data em que, ó, a partir de agora a gente tem que começar a mudar o cuidado com o familiar e com o paciente, e mudar a estratégia, ou não? Ou você acha que tem que ter uma estratégia já inicial, protocolar? O que você acha, Cassiano? Com relação assim, especificamente às visitas e às reuniões, a gente acaba fazendo sempre na chegada, né? Ou seja, o doente internou de noite, tem as informações e tudo, mas no dia seguinte ele participa de uma reunião, né? E essa reunião visa orientar ou desmistificar como é que é a UTI, né? Se a gente consegue, a gente tenta fazer uma visita mais guiada, tentar apresentar, tentar. A grande maioria dos pacientes, assim, quando são mais cardíacos, pós-operatórios, a coisa vai vindo e vai evoluindo bem e aquilo parece que a gente só vai dando notícia boa, né? Ou seja, vai melhorando e isso é mais tranquilo, né? Mas o problema é quando o cara começa a complicar e começa a Complicado. ficar, né? E que a gente começa a ter a real noção que ele pode ficar sequelado, né? Às vezes não sequela como um AVC e tudo, mas com fraqueza muscular, delirante, etc, etc. Aí eu acho que a gente tem que chamar eles e começar a falar um pouco sobre PICs, né? Dizendo, olha, tem chance, o delírio vai acontecer, tá sim, nós temos que cuidar disso, porque aí a conversa tem que ser um pouco mais médica, né? Então, se a gente fosse dividir, assim, deixa a primeira conversa, assim, para a equipe da enfermagem, para a equipe da, da, da psicologia, mas passou uma semana que a gente está notando que o troço não está indo. Aí o médico tem que entrar na jogada, né? Aí o médico tem que dar a cara para bater, para dizer, olha, agora está mudando a coisa. Agora nós temos que começar a conversar diferente. Os objetivos são diferentes, os riscos são diferentes. Essa é a minha impressão, assim. Mas não é baseado nada em evidências. Lógico. Acho que Cassiano, a hum, experiência nessas horas, eu acho que conta pontualmente, mas conta além do que a gente tem noção. muito. Cassiano, eu vou fazer uma pergunta. Se Rubinho, alguém quiser, Rubinho, por favor, tiver outra pergunta além. eu estou aqui, Rubinho. Tá Oi, ouvindo? amigo, perdão, como eu não pude Então, ver você, me perdoe. não, Cassiano, excelente, Cassiano. Parabéns, muito, muito bom, como sempre. A gente implementou lá no São Lucas faz, eu acho, uns 2 anos, a visita estendida. E como tu disseste, né? Não precisa ser 24 horas. Eu acho que uma coisa que é importante é ter um filtro, né, para tu ver. Então, dependendo do grau e da própria relação familiar, né? Algumas pessoas, por exemplo, o idoso,
não é? Ficar alguém mais tempo, a própria família, enfim. E uma coisa que se faz é sempre uma reunião com a enfermagem, isso que tu chamaste a atenção e realmente é importante, e com a psicologia, para elencar familiares que têm um perfil, não é, e que possam se adaptar ao ambiente da UTI. Eu acho que esse é um aspecto assim que para nós tem sido muito importante para reduzir atrito, né, reduzir conflitos. E após a implementação, sabe que quando existe mudança, isso significa sair da zona de conforto, né? Em qualquer situação. Eu estou mudando, eu estou saindo da minha zona. Poxa, mas está tão bom assim, para que nós vamos mudar, né? Então, isso causa, no princípio, no início, causou uma certa insegurança, vamos dizer assim, na equipe. E é claro que tem famílias e famílias, né? E também tem profissionais e profissionais. E essa integração, né? Que chamasse a atenção da enfermagem, que é quem está com o paciente o dia todo, e com a psicologia junto, tem sido assim de extremo valor para a gente manter a harmonia, digamos assim, na prestação do cuidado. É, excepcionalmente, quando tem alguma situação de conflito que transcende o dia a dia, nós participamos, né? Eu, como coordenador médico e a coordenação de enfermagem, e a gente chama esse familiar e temos uma abordagem pontual. E sabe que muitas vezes é surpreendente que o problema não está relacionado ao cuidado, e sim a problemas da própria família, não é? Então, que eles não conseguem lidar muito bem com a situação e a gente entra muito mais como um apoio. Então, eu acho que assim, tem várias faces, né? Vários lados, né? Nessa situação toda, né? Então, é um tema que realmente precisa ser discutido e, mais uma vez, parabéns aí pela tua apresentação. Não, e é isso, bem isso aí, Fernando. É aquela ideia da gente entender que eles estão doentes, porque eles estão doentes. Né? 3/4 deles estão doentes, ou seja, é maior a probabilidade deles estarem doentes do que não estarem. Isso a literatura já mostra, né? Então, e tentar resolver, né? Ah, mas o que que nós vamos resolver o problema da família? Bom, botamos eles para dentro, nós vamos ter que resolver, né? Então é bem isso, é o se interessar e tu falaste muito bem, que é a identificação do que tem condições, né? E tem gente que a gente tem que tirar da UTI. E isso, às vezes, eu enviei agora, vamos ver se vão aceitar no Critical Care Science, um artigo de comentário que o comentário é: visita estendida não é indicador assistencial. Né? A gente não pode trabalhar isso como indicador assistencial, né? Isso é cuidar do doente, né? Não pode entrar como um número, né? E o que que eu quero dizer com isso? Talvez a gente leve uma ouvidoria, sim, dos pacientes, porque a gente tirou eles da UTI, mas porque a gente identificou que esse doente não tem, esse familiar, perdão, não tem condições de ficar na UTI. Então, acho que é fundamental. Vi que o Marcos está perguntando uma coisinha ali também com relação a ruído, e sono. O que que a gente vê, assim? A visita estendida diminui o ruído. A gente consegue corrigir de forma alguma, a gente tem os picos de forma alguma, mas a visita, eu não sei se é a impressão que tu teve também, Fernando, com isso aí, que parece que a UTI fica um pouco mais respeitosa com o que está com Tem. o ambiente. Essa é a minha impressão. É o efeito Hawthorne, né? É, é uma variante do Hawthorne. Agora, turma, eu acho que, até passando uma mensagem aqui para os nossos residentes, para a turma mais jovem, que é muito legal a gente ver, a gente sempre fica com a ideia da UTI muito associada à tecnologia, e se a gente for pegar o que tem de mais novo agora, essa preocupação com a qualidade de vida do paciente pós-UTI, as ações para poder melhorar isso são ações que não dependem de tecnologia, depende basicamente de nós nos motivarmos a gerar uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura. Então, acho que isso é um aspecto muito interessante, muito importante,
que vale ressaltar aí para todo mundo. É isso aí. Cassiano, eu vou só fazer uma pergunta a mais. Acho que o nosso tempo já está quase esgotando. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre famílias disfuncionais, até porque esse é um conceito da psicologia e não é incomum a gente encontrar. Como lidar? E um outro ponto bem rápido é sobre qual é o melhor momento desse envolvimento da família. É o round, é um momento à parte na sua vivência, na sua experiência. O que que você pode compartilhar com a gente, até tomando um pouco do gancho do que o amiguinho Ederlon trouxe, a preocupação dos nossos residentes, são nossos futuros coordenadores, supervisores aí adiante ao nosso tempo. Os nossos cuidadores, né, Rubinho? É isso aí, amigo. Sensacional. Eu não tenho dúvida. Vou começar acho que pela segunda, né? Ah, a gente nas UTIs que eu trabalho hoje, assim, que é uma UTI pública, SUS e duas UTIs de convênio, ou seja, tem os médicos assistentes, né? Numa delas eu sou o médico assistente, na outra eu participo junto do cuidado, assim, não diretamente, mas participo. O, não se tem, assim, um horário para falar com os familiares especificamente, né? E eu talvez gostasse de ter um horário, né? Mas se a gente vai ter um horário realmente assim para falar com o familiar, a gente já sabe que essa conversa, obviamente, vai ser mais prolongada, mas o ideal é que essa conversa fosse feita segundo as diretrizes, ao menos com o profissional médico e o profissional da enfermagem, né? Então aí teria que ter um horário especificamente para a conversa, né? Com eles todo o tempo ali dentro. A quantidade a quantidade de conversa diminui, porque eles vão tirando muitas dúvidas no dia a dia, né? Nas nossas UTIs, assim, eles não participam propriamente do round ainda, tá? A gente está até tentando desenvolver um projeto para ver a participação quanto a não participação, porque a gente não sabe qual é o efeito deles participarem do round em si, até porque o round necessariamente aí requer uma grande modificação. Tem que ser um round muito mais ABCDF do que um round muito técnico, assim, né? Então isso eu não sei ainda, né? Eu não tenho nada contra aqueles que querem participar, a gente tem que dar uma ajustada no round e tudo, não tenho nada contra, mas não é a rotina, né? Mas o que que eu diria assim? Eu gostaria de ter um horário para falar, mas aí teria que ser mais multidisciplinar essa conversa, né? Mas isso eu não tenho, né? Com relação à família disfuncional, eu acho que aí o Fernando respondeu bem, né? A equipe multidisciplinar que inclui ali o psicólogo, ele tem a capacidade de identificar muito disso, né? E a nossa parte, como chefia médica nisso aí, é tentar dar suporte para que esse familiar, de fato, não participe do cuidado no dia a dia, porque esse familiar não consegue, né? Quando a coisa é muito bagunçada, bom, aí tem que tirar todo mundo, né? Aí o que a gente precisa é tirar todo mundo, né? A gente tem dificuldade em fazer isso aí em hospitais assim que visam ou que buscam uma acreditação, né? Por quê? Né? Porque a visita estendida acaba entrando como uma coisa de Obrigação. qualidade e, não, mas o meu médico me deixou, mas o seu médico não sabe nada, né? Mas isso acontece muito frequente, tá? É, Esse é um caminho ainda árduo e ardido para conseguir resolver, assim, né? O Fernando certamente tem mais ascensão, assim, sobre os médicos que trabalham ali próximo, muito também pelo tempo de casa, pelo tempo de tela, assim, né? Mas a gente ainda tem pouca ascensão, assim, sobre... E aí fica difícil. A equipe sofre. É uma das vantagens excelente, de ficar velho, Cassiano. Cassiano. Oi, perdão, Fernando? Não, digo, é uma das vantagens de ficar velho, não é? O diabo sabe mais por viejo do que por diabo. Tá certo. Pessoal, eu acho que foi excelente a discussão. Agradecemos
imensamente ao doutor Cassiano, agradecemos a presença de todos. Obrigado, Cassiano, obrigado a todos. Eu acho que é um tema que, se fôssemos prolongar, certamente teríamos pergunta por muitas horas seguidas. E com certeza vamos ter outros momentos para discutir situações iguais e compartilhar essa experiência como fizemos hoje. Cassiano, muitíssimo obrigado. Um beijão a todos os amigos e uma ótima noite para nós. Grande abraço, Tchau, pessoal. tchau, boa Bem, noite. Tchau, Abraço a tchau, gente. todos. Tchau. tchau. Abraço, pessoal.